então à segunda parte da aula 3 do curso de História Antiga, intitulada Antiguidade Oriental. Nessa parte, a intenção é falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, apenas reforçando alguns elementos de caracterização, especialmente geográfica, da região e apresentar um pouco da cronologia do período. Para falarmos do Egito Antigo, tal como foi ao tratarmos da Mesopotâmia, é incontornável citar a centralidade do rio Nilo. Podemos dizer que o rio Nilo funcionou como um condicionante econômico, social, político, cultural que influenciou diretamente o desenvolvimento da sociedade egípcia no mundo antigo. O rio Nilo, tal como o Tigre e o Eufrates para a Mesopotâmia, ele foi um aliado da história do Egito. Podemos inclusive lembrar da famosa frase de Heródoto de que o Egito é uma dádiva do Nilo. Apesar disso, o historiador francês Fernand Braudel nos lembra que esses rios foram aliados dessas civilizações, porém, esses foram aliados imperfeitos. E essa imperfeição tem a ver exatamente pela necessidade de dominar, controlar, conduzir esses rios. Nós sabemos que nessa dinâmica de cheias e vazantes que marcam os rios dessas grandes civilizações, e no foco desse momento o rio Nilo, em torno da vazante criava-se ao redor do rio toda uma vasta região muito fértil que propiciava plantação, criação de animais e o desenvolvimento da própria sobrevivência dessa sociedade. No entanto, e aí voltando ao Braudel, o historiador nos lembra que o Egito Antigo ele foi modelado por um deserto cuja aridez o envolve e o sequestra. Nesse sentido, foi a progressiva secura do clima que, ao acentuar o crescimento das areias do Saara, pelo menos um processo observável desde do 7º, do 6º milênios antes de Cristo, foi desse movimento que fabricou-se, se desenvolveu o Egito Antigo. Então, para Braudel, é dessa dinâmica de uma região marcada pela seca, marcada pelo deserto, com o Nilo sendo esse grande contraste que possibilita a vida. Então, o rio Nilo funcionaria como um elemento de precipitação de populações. Ele gera uma atração de diferentes povos do sul, do leste, do oeste, que vão disputar e vão ocupar essa região em torno do rio Nilo e vai dar origem, esses povos vão dar origem ao que nós chamamos aqui de Egito Antigo. Podemos dizer, com razão, que a civilização egípcia nasceu do controle da cheia do rio Nilo. Essa gestão do rio, essa gestão da vazante, ela demandou uma série de ações, de meios a serem empregados por essa sociedade. Um deles foi a construção de diques, que gerava uma rede de proteção ao longo do rio. Na sequência, relacionado diretamente a esses diques, podemos falar de um conjunto de canais que eram responsáveis por garantir o depósito da retenção que vinha através do rio. Essas obras, essas grandes ações, elas permitiam, então, o controle e a gestão da corrente do rio Nilo, permitindo ainda mais tempo para o cultivo e mais áreas para o cultivo. Nós estamos dizendo aqui que está sendo possível viver nessa região. Outro fator que também devemos lembrar, relacionado a esses diques, a esses canais, é a importância de gerir o produto que sai da agricultura a partir do rio Nilo. Nesse sentido, é fundamental pensar aqui na construção dos celeiros, seja inicialmente pelos poderes locais, depois pelo poder faraônico, que vão aqui dar condições de controle e administração dos recursos produzidos através do rio Nilo.
Todos esses elementos nos trazem ao menos um problema, que seria um problema político. Parte da historiografia considera que essas obras, desde a construção de diques e canais ou o desenvolvimento administrativo dos celeiros, é expressão de uma centralização política, ou seja, elas dependeriam do poder estar já centralizado, já concentrado na mão dos faraós. No entanto, outros olhares historiográficos apontam que devemos ter um pouco mais de cautela nessa questão, porque existem uma série de vestígios de que, por exemplo, a construção de diques é anterior à unificação do poder sob a mão dos faraós. Para um lado dessa discussão ou para o outro, o que talvez seja mais importante para a gente nesse momento é pensar e lembrar aqui de que foram essas obras, sejam construídas pelos poderes locais ou por esses poderes mais centralizados, elas foram fundamentais para o desenvolvimento da história do Egito Antigo. A história do Egito Antigo, ela oscila politicamente entre duas tendências: os momentos de centralização, em que o poder está concentrado na mão do faraó. É nesses períodos que nós vamos falar das dinastias, do Antigo Império, Médio Império, Novo Império, por exemplo, e momentos de fragmentação política, momentos em que podemos lembrar, os documentos citam uma série de distúrbios, fomes, que são momentos de fragmentação e descentralização, chamados em parte, vocês devem ver nos manuais, de períodos intermediários, primeiro e segundo períodos intermediários, por exemplo. Observando o mapa, que agora aparece para vocês, é possível notar a divisão do Egito em duas grandes regiões, uma ao norte e uma ao sul. Essa região norte nós chamamos de Baixo Egito ou Delta. Ela está centrada na cidade de Mênfis. Essa região mais ao sul, por vezes chamada de Vale, ela está sentada na região de Tebas. Essa região do Vale tem como uma das suas principais características as terras cultiváveis, possibilitadas pelo rio Nilo. Ao passo que essa região, tanto triangular, a região do Delta, ela vai ser mais marcada pela diversidade da sua vegetação, pela abundância de água e pelas intensas comunicações estabelecidas com o Mediterrâneo Oriental. Com esse mapa específico sobre a região do Delta, eu gostaria que apenas que pudéssemos pensar a questão das conexões no Mediterrâneo Oriental, as conexões culturais, civilizacionais no mundo antigo. Vamos observar que a região do Delta, uma região rica em comércio, conectava o Egito Antigo ao Mediterrâneo, principalmente ao Mediterrâneo Oriental, relacionava também com o norte da África, a Península do Sinai, a região do Levante e abria, através do corredor sírio-palestino, todo o contato entre o Egito Antigo e a região da Mesopotâmia, as outras civilizações que se desenvolveram nessa região e com a Ásia como um todo. Destaco também, como alguns autores chamam a atenção, a importância desses contatos milenares do Egito Antigo no Mar Egeu e no Mar Vermelho. Desse ponto em diante, eu gostaria apenas de tentar organizar para vocês uma estrutura temporal, né? Por vezes os alunos até reclamam que os textos não são tão claros nessa parte de cronologia. Eu admito que, por vezes, isso vai ser uma constante dos nossos textos, nossa bibliografia, a não ser que vocês se dediquem a ler obras específicas, inteiras, sobre o Egito Antigo, sobre Mesopotâmia, etc., Grécia, Roma. Vocês vão encontrar mais referências a datas e a épocas do que uma organização, detalhamento. Eu fiz aqui alguns esquemas apenas para vocês observarem isso, iniciando aqui com a periodização pré-dinástica. Então, eu gostaria que vocês observassem, por exemplo, esse longo período, que atravessa milênios, entre o que a gente chama de um período neolítico até o fim desse momento pré-dinástico, que é a época pré-tinita. Nesse período, nós já observamos a consolidação de núcleos populacionais, tanto no norte quanto no sul. Nós vamos também aqui já encontrar um
importante trabalho com a cerâmica, desenvolvimento de relações comerciais, especialmente na região mais ao norte, e trocas culturais com a região da Mesopotâmia, como eu falei, com o Mediterrâneo Oriental. Também já observa-se nesse período o desenvolvimento da língua e mesmo da religião funerária, o desenvolvimento dos túmulos no Egito Antigo. Quando nós vamos para o período dinástico, os primeiros momentos é o período Tinita, que é exatamente essa vitória do sul sobre o norte e o início da afirmação. Até então nós tínhamos o Egito dividido politicamente, né, entre o sul e o norte, e a partir desse momento se unifica o poder em torno dos faraós. Aqui eu tentei sistematizar alguns elementos, eu acho que vai ajudar na leitura do texto do Ciro Flammarion, especialmente quando ele falar dessas tensões entre o poder faraônico e os poderes locais dos nomarcas. É uma questão, inclusive, que eu gostaria que vocês olhassem com atenção. Primeiro, então, eu cito a questão do período Tinita. Na sequência, eu aqui sistematizo para vocês algumas ideias sobre o Império Antigo. Seguindo, eu trato do período intermediário. Há alguns momentos atrás, eu já expliquei que a classificação entre primeiro período intermediário, segundo período intermediário, corresponde a momentos de distúrbios sociais e fragmentação política. Aqui, nesse caso, do primeiro período intermediário, eu acrescento a questão da ampliação dos poderes locais, dos nomarcas, e, nesse caso, dos sacerdotes de Tebas, eu gostaria que vocês, com calma, fizessem a leitura desses dois trechos documentais. Em primeiro lugar, desse slide e do segundo. Esse é o segundo trecho documental, ambos desse primeiro período intermediário. Eu gostaria aqui que vocês tentassem problematizar algumas questões. Eu acho que o texto do Ciro vai ajudar bastante nessa problematização. Por um lado, pesquisar, e o texto do Ciro já oferece bastante elementos para isso, o que eram esses nomos e quem eram os nomarcas no Egito Antigo. Por que que nesse momento que nós estamos falando aqui de fragmentação política, instabilidade social, esses poderes locais se tornam mais protagonistas? Uma segunda dimensão que eu gostaria que vocês problematizassem é o próprio discurso documental. Como que os documentos narram essa história? Como esses documentos constroem uma memória sobre o que foi o período intermediário? Na verdade, eles não classificavam como intermediário, mas como esses documentos, classificavam a época, como esses documentos narram um período anterior marcado por essas instabilidades. Como esses documentos discutem as relações sociais do período. Então, gostaria que vocês, o texto do Ciro vai falar bastante sobre as relações econômicas e sociais no mundo antigo como um todo, mas eu queria que vocês problematizassem isso no documento. Por fim, que vocês discutissem possíveis interesses em torno dessa narrativa. Quem que escreve? Quais as tensões presentes nesses documentos? Com quais interesses eles podem estar relacionados ao descrever também os acontecimentos dessa maneira? Afinal, esses documentos, eles têm o local de produção, eles têm o emissor e têm o público-alvo. Então, gostaria que vocês começassem a também problematizar essas relações presentes nos documentos. Dando sequência, o material aqui que eu separei, ele ainda continua a tentar organizar essa cronologia do Egito, e aí sempre tentando aqui ter um pouco consciência, e nossa intenção é apenas oferecer informações muito iniciais. Infelizmente, com nossos poucos encontros, nós não vamos focar nem um pouco nas discussões sobre Mesopotâmia e sobre Egito, mas eu só queria
não deixar essa lacuna no nosso curso. Então, aqui eu continuo apresentando a questão do Reino Médio, o segundo período intermediário, na sequência o Reino Novo, discussões em torno do Reino Novo, a importância dele e esse movimento que vai ser marcado pela Revolução de Amarna. Esse é um tema que geralmente os alunos se interessam, acho que cabe aqui vocês pesquisarem, buscarem mais informações. É fundamental vocês criarem essa prática, né, de correrem atrás de elementos extras. Eu busquei o máximo possível já acrescentar novos materiais no sistema para vocês, vídeos de apoio. Quem tiver interesses específicos pode perguntar, entrar em contato, vai ser um prazer repassar, já que numa aula sintética, até porque o vídeo não pode ficar muito grande, é impossível a gente tratar de todos os assuntos. Aqui eu faço alguns apontamentos sobre essa reforma amarniana. Parte, talvez, da turma já tenha até ouvido falar sobre esse momento que talvez seria monoteísta do Egito Antigo, que teria influenciado, inclusive, a questão dos judeus e posteriormente, do monoteísmo judaico e judaico-cristão, mas são questões ainda, talvez, mal resolvidas ou, em geral, negadas pela falta de vestígios, como, por exemplo, a questão do Êxodo. Esse é um tema bem interessante, específico, especialmente os alunos gostam de questionar. Eu faço aqui alguns apontamentos, já que no texto do Ciro isso não vai aparecer com alguns destaques. Por fim, finalizando essa questão do período intermediário e tentando apenas dar uma síntese da síntese que nos leva a esse primeiro milênio no Egito Antigo. Tá? Então, finalizo esse material aqui indicando bibliografias disponíveis sobre o tema, as bibliografias que eu consultei para montar esse material, algumas, e aqui o material da parte 1 sobre Mesopotâmia e dessa parte 2, aberta sobre o Egito. Gostaria de enfatizar com vocês a importância de organizar as leituras, a importância de ler os textos, fazer fichamentos, anotar questões, anotar dúvidas e se comunicar. Né? Entrem em contato, tirem dúvidas, mas é fundamental, novamente, ler os textos e acessar os materiais. Novamente, desejo que todos estejam bem, assim vocês como os familiares. Muita saúde nesse momento, vamos respeitar a quarentena e tocando o nosso curso na medida do possível. Um grande abraço a todos.